Os companheiros em el cuerpo místico de Cristo. Muito boa tarde, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Aprecio e agradeço muito o respaldo que estão dando ao projeto da Grande Carpa Catedral em Porto Rico. E as palavras que esteve falando o missionário Miguel Bermudes Marim sobre o projeto da Grande Carpa Catedral. Esperamos, pois, todos unidos, todos os ministros com suas congregações unidos, e fazerem esse maior esforço, pois daqui da terra não vamos até que a terceira etapa esteja manifestada em toda a sua plenitude em uma grande carpa catedral. Sendo operado o ministério de los dos olivos sendo operado os ministérios das duas oliveiras pelo Espírito Santo. Porque os grandes milagres e maravilhas são para quem? Para as duas oliveiras. Assim que e a fé para o rapto e os trovões, tudo isso que corresponde à terceira etapa, e da fé para o rapto, a igreja, tudo isso vai ser manifestado em uma grande carpa catedral, tão simples assim. E como queremos ir em breve daqui da terra para a ceia das bodas do Cordeiro, não queremos chegar tarde. Aí é onde todos querem madrugar e chegar cedo, para chegar cedo, para ser um dos primeiros que cheguem a ceia das bodas do Cordeiro. E vamos conseguir. Bom, os primeiros são os últimos, e os últimos serão os primeiros. Eu espero que os últimos, que são do tempo final, os últimos sejam os primeiros. Assim é que podemos ver que temos que Assim que podemos ver que temos que estar conscientes do tempo que estamos vivendo. E se a pessoa não estiver consciente do tempo no qual está vivendo e sabe as coisas que vão estar acontecendo, então toma todas as precauções necessárias. Puede entonces prevenir. E pode então se prevenir. Vean aqui no Apocalipse capítulo 14. Vejam, aqui em Apocalipse capítulo 14. Já expressei meu apreço e agradecimento pelo respaldo que estão dando ao projeto da Grande Carpa Catedral e reitero e digo que Miguel e eu vimos a necessidade de um grande esforço, um esforço maior, porque ele e eu também queremos ir o mais breve possível e não lhes queremos deixar, não queremos que vocês fiquem, nem que fiquem os crentes, mas que todos vamos em essa viagem à ceia das bodas do Cordeiro. E Cristo também quer que todos vamos. Ou seja, que não vai ficar nenhum. Como Deus disse para o Êxodo, que isso aí quantos? Todos. E não iam ficar nem o que, Miguel? Nenhuma unha dos animais que eles tinham. Ou seja, que foram todinhos com tudo aquilo que tinham. E ainda mais, foram pedir peças de roupas e objetos de metal para também levarem. Ou seja, que iam sair com grande riqueza. Bom, a grande riqueza que nós levaremos, pois são os trabalhos que tenhamos feito no reino do Senhor. Porque nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ele recompensará a cada um conforme as suas obras. E suas obras. E Ele
a recompensa das obras que tenham feito os crentes. As terão os benefícios dessas obras, as terão também no reino do Messias. Bom, vamos ver o livro do Apocalipse, versículo 6. Vamos começar no versículo 1. Diz: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um novo cântico, novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com as mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A hora do seu juízo tem chegado. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Pode se sentar, quero ter a bondade, todos. Que horas temos? Temos tempo. A outra atividade, a que horas é? Podemos sair às 5. Agora do seu juízo tem chegado. Quando nos fala do juízo divino, está nos falando do dia de vingança do nosso Deus, onde Deus julgará todas as nações por pecados nacionais, por pecados como nação ou como nações, e também estará julgando os seres humanos como indivíduos, ou seja, trazendo o juízo divino sobre indivíduos, porque a hora do seu juízo chegou. Porque para esse momento, Cristo já terá terminado a sua obra de intercessão do céu. E terá saído e tomado o título de propriedade, que é o livro dos 7 selos, o abrirá no céu e o trará em Apocalipse. E em Apocalipse 5 toma e o abre no céu. O toma da destra de Deus ou da mão de Deus, e então, nesse livro que estão escritos os nomes de todos os membros da igreja, aos quais para esse tempo já teria redimido todos aqueles que estão escritos nesse livro. E então o abrirá no céu, o trará para a terra em Apocalipse capítulo 10,
E clamando como quando ruge um leão, 7 trovões falarão as suas vozes. Os 7 trovões nada menos são nada menos que a voz de Cristo como leão e, consequentemente, como rei, falando à sua igreja. E essa mensagem sairá também para o mundo inteiro. O mesmo que esteve nas eras da igreja em Espírito Santo, falando como Cordeiro e Sumo Sacerdote, agora estará como rei e, consequentemente, como leão. E também como juiz, falando à sua igreja, à humanidade, e dando a conhecer todas essas coisas que hão de vir sobre a raça humana, e preparando aí a sua igreja para a transformação e o rapto. Nesse tempo é que os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados e eternos e jovens, e os vivos vão ser transformados. Para esse tempo haverá uma grande carpa catedral, na qual estará se manifestando o Espírito Santo no meio da sua igreja, ou seja, que será no meio do cristianismo que surgirá essa grande carpa catedral. E, consequentemente, o cristianismo que estará nesse tempo recebendo a mensagem da grande voz de trombeta, que será a mensagem do Evangelho eterno, a mensagem do Evangelho do Reino, do qual Cristo disse em São Mateus, no capítulo 24, 14, e será pregado este Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, que o maior sinal do fim é um mensageiro pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho eterno. O mesmo Evangelho que pregava João Batista e Jesus Cristo quando falava do reino de Deus. E quando já tem que ir, já ressuscitado, perguntam os seus discípulos, no capítulo 1 do livro dos Atos: restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Pois tinham falado 3 anos e meio do reino, e agora perguntam, e agora ele tem que ir? Não corresponde a vós conhecer os mistérios do reino dos céus ou o reino de Deus. E aí já não explica a eles sobre a restauração do reino. E então fala a eles de uma nova etapa. Vocês fiquem em Jerusalém, até que sejam investidos de poder do alto, até que venha o Espírito Santo sobre vocês, e me serão testemunha em Jerusalém, na Judéia e em toda Samaria e até o último da terra. Fala de uma nova etapa, onde vai se abrir uma nova dispensação, a dispensação da graça. E a dispensação do reino se detém. A dispensação do reino continuará com a pregação do Evangelho do Reino, o Evangelho eterno. E aí se entrelaça, no final da dispensação da graça, se entrelaça a dispensação do reino de novo. Assim como se entrelaçou a dispensação da graça, se entrelaçou lá com a dispensação da lei, onde Cristo começou a falar sobre o reino de Deus. Vejam, e ali se entrelaçou a dispensação da graça, quando o mensageiro desta dispensação está em seu ministério e faz a obra de redenção. E depois Pedro prega e se abre a dispensação da graça. Mas a dispensação do reino, vejam aí, se deteve.
e continuará depois desses 2000 anos, ou 2000 anos e pouco de Cristo para cá. Por isso, para este tempo final, na introdução da dispensação do reino e, consequentemente, dispensação, etapa de todo o programa que corresponde ao reino, também vai se entrelaçar. Vai se entrelaçar os juízos divinos que correspondem cair durante a dispensação da graça. Vai se entrelaçar com o juízo divino ou os juízos divinos que correspondem cair na dispensação do reino no começo. Ou seja, os juízos que correspondem para a dispensação ou para a grande tribulação vai ter um tempo de entrelace antes de começar a grande tribulação. Também o reverendo William Branham disse que chegará o momento, quando ocorrer a ressurreição, que para a ressurreição vamos ver o que vai estar acontecendo ou o que vai acontecer. Quero ler aqui no livro dos selos, na página 373. Livro dos selos, o livro dos selos, que tem a última página, com o número 484. E aqui o parágrafo 227 que diz: Conhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento. Em qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Depois, ali será o fim. Já não haverá esperança para o mundo, e ali será o seu final. Nesse tempo, a terra começará as suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora, quando os santos aparecem, ou aparecerem. Por isso é que vocês podem ver que quando se vê esses terremotos e as réplicas desses terremotos, e vão se movendo esses terremotos de um país e depois ocorrem em outro, vejam, isto nos põe alerta pelo que foi dito, que diz: nesse tempo a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas. Terremotos e tremendas sacudidas. Nos terremotos e nas réplicas que seguem, que o que o terremoto não derrubou e deixou quase caindo, as réplicas acabam de derrubar. Ou seja, que quando estamos esperando a ressurreição dos mortos e a transformação, a nossa transformação e o rapto, temos que estar conscientes que será um tempo de terremotos, maremotos e réplica de terremotos, dos terremotos que ocorrem, as réplicas, ou seja, os terremotos que continuam, que algumas vezes quando chegam a 7 ou passam de 7, já é um terremoto também, mas isso, recordem, é algo que está na Bíblia. Na ressurreição de Cristo aconteceu. Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 25 em diante, que diz: Vede
que não rejeitei, é o que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Ou seja, quem admoesta é o Espírito Santo, a voz da qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, ou amor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Agora, vejam como nos fala aqui o apóstolo. É que disto mesmo que falou, falando do tempo final. Ageu, capítulo 2. Vamos ver. Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, nos fala deste grande evento que vai acontecer. Versículo 5 em diante, que diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Vejam, para que tempo é que diz? Para o tempo da vinda do Senhor. Daí é que São Paulo nos dá essa explicação. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Para encher de glória de Deus a casa de Deus, vejam. E agora, a casa de Deus do novo pacto é a igreja de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que o reverendo William Branham nos fala que quando a glória de Deus entra na igreja, que é a casa de Deus, vai cegar muitas pessoas espiritualmente, mas vai abrir os olhos espirituais de outras pessoas. É preciso saber qual é a casa de Deus sob o novo pacto, como indivíduos, pois são os crentes em Cristo. Cada um é casa de Deus, e como o corpo místico de crentes, pois a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, na página 151 do livro de citações, diz: parágrafo 1345. E a glória de Deus estava ali dentro, até que eles não podiam ver como ministrar. E diz: amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier pela sua noiva. Ela será subida no meio da noite. Assim como foi a eles, eles nem sequer haverão ir. E vamos a passar a outro lugar. E vamos passar para outro lugar. Para poder ver com mais. Para podermos ver com mais o parágrafo 1348 dessa mesma passagem diz: a trombeta soará, os mortos se levantarão primeiro.
E então nós seremos subidos com Ele. Quando a glória de Deus estiver sobre a terra, esconderá a igreja fora do mundo, nem sequer o verão quando se for. A vinda do Senhor é para vir conforme Malaquias capítulo 3, do verso 1. E virá a seu templo o Senhor, a qual vós procurais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Assim foi a primeira vinda de Cristo. Veio ao seu templo humano. Recordem que Cristo disse: destruam este templo, o templo físico que construiu Herodes. E em 3 dias, diante do frente ao templo, disse essas palavras, do capítulo 2, versículo 17 ao 21 de São João: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. E disseram: em 46 anos foi construído este templo, foi levantado, e agora tu em 3 dias dizes que vai levantá-lo? Quer que o destruamos? Ou seja, pode ser qualificado como um terrorista, mandando destruir um edifício, um templo, e mais o templo onde adoravam a Deus. Por isso, uma das acusações que fizeram diante de Caifás e do concílio do Sinédrio foi que ele havia dito que destruíssem o templo, ou seja, que havia uma conspiração contra o templo e, consequentemente, da religião hebraica ou judaica. E a Escritura explica aí, mas ele não falava do templo físico, ele falava do templo do seu corpo. E quando ele ressuscitou, então compreenderam, e ao ressuscitar no 3º dia, compreenderam que estava falando do seu corpo. Ele não lhe explicou. Há coisas que não se explicam, se deixam quietinhas, mas lembrem-se ou recordem: o que não entende agora, diz Cristo a Pedro, entenderás depois. O importante é que seja falada a palavra, e o que é de Deus, a palavra de Deus ouve. E pode dizer: eu não entendo isto, não entendo nada disto agora, mas creio, porque Deus falou por meio do seu ungido para o tempo em que eu vivo. Ponto. E algumas vezes, através da história dos profetas de Deus, seguramente muitos não entenderam o que Deus disse para eles que falassem, mas eles sabiam que isso era a palavra de Deus e falaram. Deus a vivificaria e tornaria realidade, a manifestaria em cumprimento, porque a palavra de Deus tem que ser primeiro falada, e então é a palavra de Deus. Antes disso, o que é? Pensamento de Deus. E o pensamento sendo falado, o pensamento divino irradiado a um homem, a um profeta, que é a quem vem a palavra, e vem em forma de pensamento divino, transmitido à sua alma, ao seu coração. E ele o capta, entenda ou não entenda, o fala. E então começa a se materializar o que ele falou. E muitos dizem: vejam, o que ele falou, o que falou fulano de tal, olha, está se cumprindo. Mas eu não creio nele, dizem alguns. Outros dizem: este é um verdadeiro mensageiro de Deus, porque a evidência é que se cumpre o que ele profetiza. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 até o 21. Por isso, as profecias Por isso, as profecias faladas pelo Espírito Santo por meio do reverendo William Branham, vejam vocês, têm que se tornar uma realidade. As que não se cumpriram, e as que se cumpriram, pois tem que ser vista pelo que receberam essa mensagem, pelos que creem que essa mensagem, que isso foi o mensageiro da 7ª era da igreja e que era um profeta, que era o Elias precursor da 2ª vinda de Cristo. E ele disse: eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui.
Teria quantos anos atualmente? 101 anos. Já cumpriria em abril, 101 anos. Assim que teria que pensar e ver que quantos anos ele pensava que morreria de idade avançada. E agora? Essa é a vindicação final. Também. Sem esse cumprimento dessa promessa, não fica 100% vindicado que ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Como João Batista, sem o cumprimento da primeira vinda de Cristo, não ficava confirmado que ele era o precursor da primeira vinda de Cristo. Por isso, é uma das causas também pela qual João manda perguntar a Jesus: e agora? Isto é, nos colocando do lado de João. Porque se Jesus não era aquele do qual Deus tinha prometido que viria depois de João, então nem João era o precursor, nem Jesus era o precursado. Assim que João estava muito preocupado. Agora estava no cárcere ou preso, João, para morrer decapitado. E agora está preocupado. Ele sabe que ele é o precursor, mas agora necessita, está preocupado. Ele não sabia que tinha que morrer dessa forma. Ele pensava como as demais pessoas, que o reino de Deus ia ser introduzido e ia começar o reino de Deus. Lembre-se, eu recordo que os profetas do Antigo Testamento não tinham separado a primeira e a segunda vinda de Cristo. E agora, o povo hebreu está esperando a vinda do Messias e espera um rei. Porque há escritura que falam que ele é um rei, o príncipe. Mas como rei dos reis e senhor dos senhores e leão da tribo de Judá, ele vem em sua segunda parte da sua vinda. A segunda vinda de Cristo. Mas eles primeiro entendiam tudo de uma vez, como uma só profecia e como uma só vinda do Senhor. E agora encontramos que o precursor da primeira vinda de Cristo está preocupado e manda perguntar: és tu aqueles que haveria de vir? Mas se João havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é do qual eu dava testemunho e que viria um maior do que eu depois de mim, e que ele os batizaria com o Espírito Santo e fogo, e agora está preocupado. Quer que lhe diga ou lhe mande dizer se ele é o que estava esperando ou esperam outro. E Cristo não responde essa pergunta dizendo assim, dizendo sim, eu sou. Não. No tanto, a mulher samaritana disse: sim, eu sou. Eu sou o que falo contigo, e também outras pessoas. Mas agora, porquanto João é o precursor, manda a Escritura. É o que acontecerá neste tempo final. Como também diz Cristo em outro lugar, esquadrinhe as Escrituras, porque nelas vos parece terdes a vida eterna, e elas são as que dão testemunho de mim. Ou seja, procurem o testemunho que dá a Escritura a respeito da vinda do Messias. E João faz na mesma forma. Vão a João. Jesus estava curando doentes. Os cegos estavam sendo curados e viam. Os coxos estavam sendo curados e podiam caminhar bem. Paralíticos. Todas essas pessoas. E aos pobres estava sendo pregado o Evangelho. Vão e digam a João: os cegos veem,
os coxos andam, e vamos incluir os surdos também. Ouvem e escutam. E aos pobres lhes pregam o Evangelho. Estou lhe pregando o Evangelho. Digam a João isso. Ou seja, mandou uma citação bíblica. Que leiam essa citação bíblica. Ele deve conhecê-la. Que busque isto que eu estou fazendo. Na profecia da vinda do Messias. Vê o que estará fazendo o Messias quando vier. E assim, ali estava Cristo, em forma simples, em simplicidade, cumprindo o que o Messias estaria fazendo em sua primeira vinda. E agora, o reverendo William Branham diz, falando da vinda do Senhor, do Messias para o último dia, pergunta: e como vamos o conhecer? Como será conhecido? Ele diz: porque ele estará na palavra todo o tempo, ou seja, operando, trabalhando, cumprindo o que está prometido, trabalhando no que Deus disse que Deus vai fazer. Mas como Deus tem que usar sempre uma pessoa, porque o sócio de Deus é o ser humano, e agora temos que encontrá-lo no trabalho que está profetizado, que fará o Messias no último dia, assim como foi prometido o trabalho para a primeira vinda do Senhor. Há outra escritura na página, vamos ver, 156. Recordem que a palavra prometida, que a palavra prometida, as promessas, têm que ser trazidas à vida, e serem trazidas à vida, e serem trazidas a cumprimento. Falando da igreja noiva, diz: a noiva, a pessoa que está aqui, lá ou longe, ou em alguma outra parte, alguma outra igreja ou alguma outra denominação, seja o que for, e crê na palavra de Deus, obediente, esperando em amor, que a promessa da era seja confirmada. A promessa da era, o que Deus prometeu para esse tempo, seja confirmado, ou seja, seja tornada uma realidade, seja cumprida. Ela está vigiando por isso, ou seja, por isso, ela é parte dessa palavra, e está vigiando para que sua vida manifeste essa palavra. Irmãos, não podem ver isso? Então, a palavra que está prometida, onde tem que ser manifestada? Na igreja noiva, porque é no meio dela e por meio dela que Deus, que Cristo atua no cumprimento do que Ele prometeu. Isso procurem na página 186 a 190 do livro das Eras. Porque a igreja é a segunda Eva. E o segundo Adão é Cristo. Página 187, para que tenha um quadro claro, diz:
Começando no primeiro parágrafo, diz: de um grupo pequeno da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Ela é uma virgem da sua palavra, ela é uma virgem, porque não conhece nenhum credo e nenhum dogma feito pelo homem. E atrás dos membros da noiva será cumprido tudo prometido por Deus que teria que ser manifestado na Virgem. A palavra da promessa veio a Virgem Maria, e essa palavra prometida era Ele mesmo, quem teria que ser manifestado. Deus foi manifestado, Ele mesmo atuou nesse tempo e cumpriu a sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo quem havia lhe trazido a mensagem, e a mensagem desse anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu nesse tempo tudo que estava escrito sobre ele, porque ela aceitou a sua palavra. E a Virgem Maria representa quem? A igreja noiva do Senhor. Os membros da noiva virgem lhe amarão, e eles terão as suas virtudes, porque ele é sua cabeça e todo o poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a ele. Assim como os membros do nosso corpo estão sujeitos à nossa cabeça. Notem a harmonia entre o Pai e o Filho. Agora, recordem que quem trouxe a mensagem à Virgem Maria, de que ela seria o que teria através dela, e viria o Filho prometido. E até deu um nome que colocariam nesse filho. O anjo Gabriel foi o que lhe trouxe a essa virgem, um arcanjo. A Virgem Maria representa a igreja noiva. É um anjo mensageiro o que lhe trouxe essa promessa, essa mensagem da parte de Deus à igreja noiva e a vinda do Senhor para o último dia. Para quem? Para quem? A igreja noiva, porque vem buscá-la para a ceia das bodas do Cordeiro. Vem para transformar os vivos em Cristo e ressuscitar os mortos em corpos eternos, imortais e glorificados. Todos os crentes que morreram das eras passadas e também do nosso tempo. Notem, a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro fosse mostrado pelo Pai. Esta harmonia agora teria que existir entre o noivo e a noiva. Ensina a ela a sua palavra de vida. Ela a recebe e nunca duvida. Assim que nada a pode danificar, nem mesmo a morte. Porque se a semente for semeada, e a água a fará brotar de novo. Aqui está o segredo disto, ou destas coisas que diz: a palavra está na noiva. E, consequentemente, onde tem que se materializar? Onde tem que se cumprir, se tornar realidade. Na noiva do Senhor. Assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que se faça com a palavra. Por exemplo, a visão da carpa. Onde está essa palavra? No meio da noiva. Foi trazida por um mensageiro, um anjo mensageiro. E agora a noiva, a igreja noiva, sabe o que terá que fazer com essa palavra. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que se faça, seja feito com essa palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Ou seja, o mandamento da palavra que lhe foi dada, ela o realiza. Então, a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer. E onde tem que chegar a acontecer? Pois no meio da noiva. Portanto, ela estará trabalhando, ela, a igreja noiva, composta pelos crentes em Cristo, estarão trabalhando com essa palavra para que se torne uma realidade.
Assim como uma semente é semeada e regada, chega a colheita madura, cumprindo seu propósito. Aqueles que estão na noiva fazem somente a sua vontade. Ninguém pode fazer que procedam de outra forma. E é a vontade ou não que o Senhor, para o último dia, para a sua manifestação final, tenha uma carpa catedral? Tem uma carpa catedral? É a vontade da coluna de fogo e do anjo que acompanhava o reverendo William Branham que haja uma carpa catedral? Sim, é a vontade. A igreja noiva sabe e vai trabalhar para que assim apareça essa carpa catedral. E se não tem um, assim diz o Senhor, ficam calados. E a visão da carpa catedral será assim diz o Senhor. Portanto, a igreja noiva tem assim diz o Senhor. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ou seja, Deus nos membros da igreja cumprindo o que Ele prometeu, porque os instrumentos de Deus são quais? Os membros da igreja. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui em seu ministério terreno. Assim, agora atua em e por meio da noiva. Ela sabe isso. Porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que se fazer. Mas Ele agora, através da noiva, dará cumprimento a essa obra que Ele deixou para este tempo em particular. Vê? Ou seja, que a obra, todas as obras do Senhor Jesus Cristo para o último dia estão ligadas à sua igreja noiva. E é por meio da sua igreja noiva que Ele cumprirá o que Ele prometeu. Porque Ele, em espírito, estará no meio da sua igreja. E agora, vamos finalizar aqui esta passagem da página 156. Diz, irmãos, não podem ver isso? Espero que isso não passará despercebido de vocês. O corpo está esperando, que é a palavra, ou seja, a igreja noiva, esperando para que a vida que é o Espírito confirme ou torne vivo. E agora, o Espírito Santo é o que fará vivo, que tornará realidade essa palavra prometida, que está esperando a igreja noiva que se cumpra. Mas o Espírito a torna viva, a torna realidade usando a própria igreja noiva do Cordeiro. Isso é o que ela está esperando. Nenhuma outra coisa funcionará. Ou seja, que não vai funcionar de outra forma. O que Deus tem para esse tempo. Nenhuma outra coisa funcionará nela. Ou seja, na igreja não vai funcionar nenhuma outra coisa. Não pode vir a vida de nenhum outro modo. Ela ainda o sente ali fora. E ela sabe que vai acontecer. Então ali acontece. Então ela despertará. E Deus disse: que seja.
E ela saiu como a primeira saiu. Assim como ele dizia, haja luz, e foi a luz. Assim ia falando. E depois também, quando mostrou a visão da igreja noiva, como umas jovens que saíram como caminhando. E depois disso passou a outra etapa. A igreja de diferente de outro território. E depois a igreja de outro território. As diferentes etapas da igreja foram passando e depois passou no final a igreja da América, a sétima era da igreja. E ficou muito triste o reverendo William Branham, o seu mensageiro. Mas ele chorando, e lhe é dito pelo anjo: agora passará a noiva de novo. E então escuta uma música como essa música de firmes e em frente. E quando olha, vê um grupo de moças passando. Ou seja, que a igreja noiva, como era lá nos dias dos apóstolos, voltará a passar. E a que era do tempo dos apóstolos não corresponde às 7 eras. A igreja do tempo dos apóstolos, Pedro e os outros apóstolos, exceto São Paulo, porque São Paulo foi o mensageiro da primeira era ou etapa da igreja gentia. Mas agora, a igreja do tempo dos apóstolos, vejam, não pertence às 7 eras. E, consequentemente, essa é uma etapa muito especial que está ligada ao mensageiro dispensacional. Ou seja, que vem do grupo que estava com o mensageiro dispensacional Jesus. E agora, vamos a outra página. Página 157, parágrafo 1407. Estou somente edificando. A hora está perto, à mão. Quando vocês vão ver acontecer algo, quando algo vai tomar lugar, e todo este fundamento aqui só foi colocando uma base para uma curta mensagem rápida que sacudirá toda a nação. Ou seja, que agora o precursor está precursando uma mensagem que viria. E está colocando ou pondo o fundamento. Isso é o que faz um precursor. Põe o fundamento para algo que vai vir e outra pessoa que vai vir. Há outro lugar muito importante, onde fala disto também. Onde ele diz que somente está colocando ou pondo o fundamento. Não sei se é a página 119, se é precursor, pois põe o fundamento. Parágrafo 1058, que diz:
da página 159. Talvez seja que estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada, e sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Até que esse que vai subir nessa plataforma, ou seja, nesse fundamento que ele colocou, ou seja, que o que virá depois dele não vai fazer sua própria plataforma. Já o fez o precursor. Portanto, ele vai estar parado, baseado no que já lhe foi dito. Tão simples assim. E lhe perguntam, por que diz isso? Aqui está, essa é a plataforma. Depois diz, ou continua dizendo, talvez eu não farei, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralelo em tudo. E eu sei que será. E eu sei que será assim. Bom, se há um precursor e houve um precursor lá, pois então, depois tem que vir aquele ao qual está preparando o caminho, a qual está preparando uma plataforma, e a qual ele está anunciando que virá depois dele. E o que viria depois de João, João disse, ele será o que lhe batizará com o Espírito Santo e fogo. E essa é a primeira parte da adoção, o batismo do Espírito Santo, onde a pessoa nasce de novo, nasce como um filho de Deus no reino de Deus e, consequentemente, obtém um corpo angelical. E assim tem a sua teofania eterna. Mas, com tudo isso, o corpo físico continua sendo mortal. Mas no último dia, será a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos e a transformação dos vivos. Portanto, o precursor da segunda vinda de Cristo pode dizer, como disse João Batista, ele que vem depois de mim será o que realizará a segunda parte. Ou seja, que a adoção física está ligada a quem virá depois do precursor, assim como a adoção espiritual, que é o batismo do Espírito Santo, onde a pessoa nasce de novo. A adoção e a realizaria aquele ao qual João estava preparando o caminho. A adoção física, que será a nossa transformação, está ligada ao que virá depois do precursor da segunda vinda de Cristo. E agora, aqui não podemos abrir muito essa parte. Vejamos. Diz. O parágrafo anterior está falando das 5 vezes que viu a mão poderosa de Deus manifestada. E diz, então verão o que viram temporariamente manifestado em seu poder absoluto. Agora eu continuarei evangelizando, assim como fui comissionado.
E a igreja depois tem que continuar evangelizando depois do precursor. Depois do precursor João Batista, vejam, Cristo e o grupo que estava com ele continuaram evangelizando. Até que chegou o momento da adoção, onde realizou a obra de redenção para que se produzisse o dia de Pentecostes e depois a adoção no campo espiritual. Agora diz: todo mundo sabe que assim como o primeiro que assim como o primeiro foi identificado, a primeira etapa, primeiro puxão, ou como quiserem identificar, também o segundo foi identificado. E se você pensar com muita atenção, você que é espiritual, como a Bíblia diz, isto é para aquele que tem sabedoria. O terceiro é propriamente identificado. Esteve identificado, mas parcialmente, temporariamente. Por isso pôde, desde 1958 em diante, ele já falava a palavra criadora e as coisas aconteciam. A criação dos esquilos, desde 1958, em diferentes ocasiões, falou a existência. Coisas e se materializaram. Diz assim que a terceira etapa está aqui, e é tão sagrado que não devo falar muito disso. Como ele me disse no princípio, ele me falou, me disse: disto não fales nada. Vocês lembram ou recordam anos atrás? Ela falará por si mesma, mas tratei de explicar aos outros. E fiz um erro, em minha opinião. Eu não digo que o Senhor me disse isto. Isto será o que começará a fé para o rapto, para ir. Eu terei que ficar calado por um tempinho. E continua dizendo: e você vai ver uma mudança em meu ministério depois, decaindo, não se levantando, decaindo. Já estamos na era e não podemos ir mais à frente. Temos que esperar aqui um minutinho ou um minuto até que isto aconteça. Até que isto aconteça aqui para alcançá-lo. E então vem o tempo e a pressão está em um lugar onde você está oprimido. Então veja o que estou preparando para te dizer nestes momentos. Olhe a terceira etapa. Então, olha a terceira etapa então, será absolutamente, totalmente para os perdidos, mas será para a igreja e a noiva. Para os perdidos, a igreja e a noiva. Vamos ver. Isto tem que concordar com tudo o que disse em outras ocasiões, correspondente ao tempo final. Na página 113 e a 114 do livro de citações, 113, parágrafo 998 diz, e até a 995 diz: certamente
Ele utiliza o homem, certo? Ele não faz nada fora do que faz por meio do homem. Quando você vê bem no assunto, os homens são os seus agentes ou embaixadores. Esses são os que ele escolheu. E agora, o parágrafo 998 diz, desta mesma página 113 de citações, é que seus nomes estavam no livro para serem revelados. E o Cordeiro tinha revelado o livro. O Cordeiro o tinha redimido. Mas não podia aparecer até que todo nome foi revelado. E isso aconteceu sob o sexto selo. E o sexto selo tem que ver com as duas oliveiras e com Israel. E isso aconteceu sob o sexto selo, antes que se abrisse o sétimo. Então, é quando o Cordeiro vem por aqueles que tinham que redimir. E agora, na página 114 do parágrafo 1002, diz, na metade desse parágrafo, tem que haver um ministério que lhes pregue. Mas recordem, para esse tempo tudo já terá cessado. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Mas não haverá tempo para a redenção. Tudo então é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o seu livro e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado, depois prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa, para que os que estão perdidos eternamente? E agora, vejam vocês. Vamos ver aqui o livro dos selos. Página 464. Página 464. Parágrafo 138 em adelante. Parágrafo 138 em diante. Verso por aí, vamos a começar onde diz. Versículo por aí. Vamos começar onde diz. Devemos recordar. Devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas, correto? As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo, com 7 selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado. Recordem que diz, e será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vejam. É o fim deste mundo agitado. É o fim da natureza agitada. É o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra e até o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 10, do verso 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento aconteça. Ali tudo termina.
Que grande evento? O sétimo selo. Ao final deste sétimo selo é o fim da era da igreja. É o fim do sétimo selo. É o fim das trombetas. É o fim das taças. E é até o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no sétimo selo. E agora começa a explicar. Aqui na página 465, que é como um foguete, que diz: é como disparar um foguete no ar. Desses foguetes, desses rojões que atiram nas festas e que explode e tira muitas estrelinhas. É como disparar um foguete no ar. Este foguete faz uma explosão aqui por perto e depois, muito mais alto, faz outra explosão. E dali saem 5 estrelas. Uma dessas estrelas faz uma explosão. E dali saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode e dali saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Ali termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isto e aquilo e todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus vai fazer? Isso é o que não sabemos. Não sabemos. Nisto será o tempo para todas essas coisas e a entrada ao milênio. Agora, notem que a abertura deste selo foi tão tremenda que até mesmo os céus foram silenciados por este evento, pelo tempo de meia hora. E aí vamos deixar quietinho isto. E vejamos que aí, nessa citação do livro dos selos, página 464 e 465, coloca diferentes etapas pelas quais passará o sétimo selo. Ou etapas nas quais o sétimo selo estará se manifestando. E vejam, para o mundo, vê? Com os perdidos, para a igreja, as virgens insensatas e para as virgens prudentes também, veja, que cobrirá todas as coisas que Deus tiver para cobrir neste tempo. É um tempo muito glorioso o que nos correspondeu viver. Mas também é um tempo de diferentes situações difíceis para a humanidade. É que neste tempo o Senhor terminará o seu trabalho como Cordeiro e como sumo sacerdote no céu fazendo intercessão, porque vai se completar a igreja do Senhor. E quando se completar, pois terá terminado o seu trabalho de intercessão no céu, porque já teria limpo com o seu sangue todos os que iam ser redimidos com o seu sangue. Já terá se completado a sua igreja e então tem que ressuscitar todos os crentes neles em corpos glorificados. E os que estão vivos tem que transformá-los para levá-los com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E, consequentemente, tudo isso vai se cumprir na terceira etapa. E a terceira etapa vai se cumprir no último dia. E será uma manifestação de Cristo no meio da sua igreja. E esse trabalho, essa manifestação, estará operando para os perdidos, para o mundo inteiro, para todas as nações. Estará operando para as virgens insensatas, que vocês verão que vão estar se aproximando. Querem ver isso? Querem ver aqui? Vamos ver. Se encontro rápido aqui.
162, parágrafo 14 e 46 do livro de citações diz: mas vejam, a noiva espiritual, quando ela começar a ter um despertamento, ou seja, um avivamento, quando ela comece a voltar e se colocar em ordem com a palavra de Deus, com a palavra para o tempo que está vivendo, e na ordem tem que estar na era que corresponde. E não vai estar na era de Laodiceia. Vejam então outra vez. Bem, como que a Escritura nesse tempo haverá uma mensagem sair, ou sairá para tomar essa noiva, para tomar essa mulher eleita. Ou seja, uma mensagem para tomar a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E é a voz do Senhor, a mensagem da grande voz de trombeta. Todavía les debo la escritura. Ainda lhe devo a escritura. Miguel pode me conseguir isso por aí? Quando o mundo denominacional começar, vamos ver. Siempre estén estudiando los mensajes del reverendo William Branham para que me ayuden. Vamos ver qual. Sempre estejam estudando a mensagem do reverendo William Branham para que me ajudem. Esta não. Vamos a lerla, sim. Vamos ler. No mesmíssimo minuto em que este mundo denominacional de fora começa a receber esta mensagem, essa é exatamente a hora da sua vinda. E luego ustedes lerão o resto. E depois vocês lerão o restante. Agora vejam que o sétimo selo é para quê? A noiva, a igreja, ou seja, as virgens insensatas, e para o mundo, os perdidos. É que o sétimo selo é que o sétimo selo tem que ser uma labor. Tem que fazer um trabalho. E o sétimo selo está unido ao sexto selo. Vamos ver. Há um lugar e o sexto selo é para a purificação dos judeus, das virgens insensatas e também do planeta Terra. Isso vocês podem e lerlo com calma.
Depois procurar e ler com calma. Eso lo van a encontrar en el libro de los sellos. Isso vão encontrar no livro dos selos. Aqui não lo tenho a mão. Aqui eu não tenho a mão. Não se lo doy, pero en otra ocasión, pues. Por isso é que não lhes dou, mas em outra ocasião, pois darei essa passagem. Mas vocês mesmos podem procurar. Não sei se está em perguntas e respostas. Não sei se está em perguntas e respostas. Em alguma delas. Ou em alguma das... Não recordo bem, mas lo tenho marcado. Não me lembro bem, não recordo bem, mas tenho marcado. Em outro livro. Em outro livro. Quando habla del sexto sello, aí habla acerca de la Quando fala do sexto selo, aí fala sobre a purificação. Assim é que estamos em um tempo muito importante, onde a hora do juízo divino, diz esse anjo na sua mensagem do Evangelho Eterno. Aí é onde está a pregação do dia da vingança do nosso Deus, na mensagem deste anjo, a qual foi refletido em Lutero. Lembre-se ou recordem que o que corresponde ao nosso tempo foi refletido nos diferentes mensageiros das diferentes eras. Até o ministério de Moisés e Elias foi refletido em São Paulo, ou em São Pedro e São Paulo. Assim como os judeus trouxeram o evangelho para os gentios, Pedro e Paulo, os gentios levarão para os hebreus. E os gentios levarão para os hebreus por meio do ministério de quem? De Moisés e Elias, das duas oliveiras, que são os ministérios que levam o evangelho do reino para os judeus. Vamos ver na página 464 que diz: Agora, o que aconteceu? Eles foram purgados durante o tempo terrível da tribulação. Agora, se Deus vai a essa virgem, a qual era uma mulher boa, mas lhe faltou conseguir azeite para a sua lâmpada, ou seja, a virgem insensata. E ele vai purificá-la com perseguição. Então, pela mesma razão, ele coloca estas duas tribos e as purifica durante o tempo da tribulação, porque na verdade é um tempo de purificação e juízo. E então aqui aparece os 144 mil depois da purificação de Israel. E também aparecem as virgens insensatas, já purificadas, e as suas vestimentas brancas. Quão perfeito, quão formoso. Outro paralelo é o tempo da angústia de Jacó. Assim que podemos ver estas coisas que vão acontecer, e estamos vendo como vão acontecer. Já estamos vendo tudo isso e sabemos que estamos no tempo em que vai se cumprir tudo isso que foi profetizado. Que Deus os abençoe e os guarde a todos e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E preparados, porque com esses sinais que estão sendo vistos em diferentes nações, que vem a ser como uma introdução para a grande tribulação. E se assim é a introdução, como será quando entra a grande tribulação? E como quando vem uma tempestade, aparecem os ventos de furacão primeiro, esses ventos que dão o sinal de que cada um tem que entrar em casa e está fechado.
porque está perto a tormenta. E todos os filhos de Deus têm que estar colocados na sua casa, a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo. Assim como no dia da Páscoa tinham que estar dentro de casa todos, com a porta fechada e o sinal colocado ou posto na porta. Bom, isso é para outra noite. Que Deus os abençoe, os guarde. E conosco novamente o missionário Miguel Bermudes.